CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Muito boa noite a todos vocês que já estão aí conectados através do YouTube, no nosso canal aqui da CEIP, para mais uma live, que hoje é o estudo do Livro dos Espíritos. Um estudo muito interessante que vem elucidar, ampliar os nossos conhecimentos da doutrina espírita, né? Então, eu peço a vocês, por gentileza, quem puder, colocar seu copinho de água, para nós podermos, no processo do estudo, da prece, da música que a Nízia vai tocar, todo esse processo que deixa as nossas almas bem mais leves para receber o pão do Espírito que alimentará as nossas almas no dia de hoje e que perdurará por alguns dias, mas que mantenhamos sempre ela alimentada, tá? Então, eu espero que vocês divulguem o nosso canal e vou chamar a nossa querida Nízia, então, para fazer a abertura com o seu teclado lá na casa dela. Boa noite, Nízia. Boa noite, Selma. Boa noite a todos. Vamos de Canção da Fraternidade, de João Cabete. Se Deus quiser, o reino de Jesus se implantará na Terra. Obrigada, Nízia. Vamos ler, então, a nossa página de hoje, do livro Agenda Cristã,
para preparar mais um pouco o nosso ambiente. Não esqueçam a aguinha fluidificada, né? E vamos elevar as nossas mentes e as nossas vibrações para sintonizarmos com esse momento tão importante da nossa vida. Agenda Cristã, um livro de Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo espírito de André Luiz. Página de hoje, de número 37. Liberte sua alma. Não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve. Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Incitatus, o cavalo de Calígula, podia comer num balde enfeitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas, dos colecionadores de moedas, tá? Vive repleta de moedas que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. Não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha a que surpreende o canário negligente. Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis por vezes se escondem no cálice do lírio. Não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. Essa belíssima mensagem que nos reporta ao desapego, né? Tomarmos cuidado em ficarmos muito apegados às nossas coisas. Às vezes a gente até guarda algumas coisas esperando a ocasião de dar à pessoa certa. Mas, às vezes, a gente guarda porque a gente realmente se apegou, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, esse capítulo, ele bem esclarece a gente. Então, vamos fazer nossa prece. Nossa prece, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Jesus. Nós todos, que já caminhamos na luta pela fraternidade, que já entendemos que a família universal é todos que habitam esse planeta, encarnados ou desencarnados, que somos todos irmãos, ó Senhor Jesus. Então ilumine os nossos caminhos para que possamos enxergar melhor o nosso irmão que ainda não enxerga, para podermos ter compaixão por eles, para que tenhamos misericórdia por todos aqueles que nos magoam e nos ferem, para que possamos ter forças para nos levantarmos todas as vezes que cairmos, porque és tu que estende as mãos para nós. Nós temos que aceitar a vossa mão e segurar com força para levantar o nosso corpo espiritual da derrota e começar de novo. Ó Senhor, obrigada. Obrigada por todas as oportunidades de reencarnação que já tivemos e pelas que ainda virão para o nosso aperfeiçoamento. Para que um dia a nossa luz brilhe, graças a Deus. Então, vamos dar início a mais uma live. E agora, então, eu apresento para vocês o orador de hoje, uma pessoa muito querida, já faz vários outros trabalhos aqui na Casa Espírita, é o nosso irmão
Éder Andrade. E boa noite para vocês. Deus abençoe vocês e bom estudo para todos nós. Prezados amigos, estamos aqui, mais uma vez, a convite dos dirigentes da casa, para falarmos a respeito do Livro dos Espíritos. Pergunta 244 até 256. Como de costume, procuramos sempre ler algumas questões ou organizar o pensamento de forma a passar para os amigos as ideias principais. Até porque estamos numa sequência de estudo do Livro dos Espíritos. E dentro dessa sequência, a gente precisa se lembrar das perguntas anteriores para que as perguntas que a gente vai responder, conversar, elas tenham uma sequência, um continuismo. Então, como já foi visto até agora, nós estamos falando com relação à questão dos espíritos no relacionamento com o mundo espiritual. Vamos começar, então. Vou comentando e vamos dando continuidade. Os espíritos veem Deus, os espíritos puros veem Deus. Os puros. Agora, os espíritos medianos e os espíritos atrasados ou primitivos percebem Deus. Há uma diferença entre ver e perceber. Chico perguntou a Emmanuel se Emmanuel já tinha visto Deus. E me parece que Emmanuel respondeu para Chico que ele conhecia espíritos que já tinham atingido um patamar de sublimação que permitia ver Deus. E aqueles que não veem Deus? Aqueles que não veem percebem a presença de Deus. E como é que eles percebem essa presença de Deus? Percebem a presença direta de Deus? Não. Eles percebem a presença indireta de Deus através dos prepostos de Deus. Ou seja, os espíritos protetores que vão intermediar os espíritos atrasados medianos e as questões mais importantes. Em outras palavras, quando o espírito inferior diz que ele sente que Deus o impede de realizar determinada coisa, que o proíbe, ele não está sentindo diretamente a ação de Deus, ele sente a ação indireta de Deus, porque o preposto de Deus, que é um espírito elevado, que intermedia os desejos do Criador e os espíritos numa escala mais inferior, atuam procurando nos chamar atenção. Então, por exemplo, quando nós temos uma intuição, nós podemos até dizer: puxa vida, eu tive uma intuição para não fazer determinada coisa. Essa intuição, ela é uma intuição vinda dos prepostos de Deus, que podem ser os nossos espíritos protetores, nossos espíritos amigos, o nosso anjo da guarda, nossos guias espirituais. Eles estão numa condição de elevação moral que representam Deus diante de nós. Mas nós não temos elevação moral, nem, digamos assim, sublimação suficiente para poder ver a face de Deus. De jeito nenhum. Teríamos que ser espíritos crísticos. Somente os espíritos crísticos é que têm essa condição. Então, Deus transmite diretamente o seu desejo ao espírito por intermédio
como eu disse, dos seus prepostos, dentro de uma escala, tipo uma hierarquia. Dentro dessa hierarquia, os espíritos crísticos ou os espíritos puros transmitem todas os desígnios de Deus aos espíritos que estão abaixo dentro dessa escala evolutiva. Por isso que, às vezes, o espírito primitivo ou o espírito atrasado, quando ele fala assim, a gente vê isso muito no trabalho de desobsessão, Deus está impedindo que eu faça, ou existe uma força maior que impede que eu faça. Essa força maior são os prepostos de Deus que estão atuando sobre nós. Quando a gente tem algum esclarecimento, quando a gente estuda um pouco mais, estamos numa reunião mediúnica, a gente eleva o pensamento pedindo que os prepostos do Cristo, que são os intermediários entre os encarnados e Deus, ou o próprio Cristo, eles possam intermediar as nossas questões de maneira que elas possam ser atendidas, que as nossas súplicas possam ser atendidas. Porque as nossas preces, quando elas atingem elevadas esferas, como André Luiz nos conta, que existem preces que são tão sublimes, que atingem esferas elevadas, é porque existem desencarnados que levam essas preces. E como é que os desencarnados conseguem perceber? Pelo padrão vibratório da prece. A prece, ela tem um padrão vibratório completamente diferente do padrão vibratório das preces materializadas, aonde nós fazemos preces desejando soluções de questões materiais momentâneas na nossa vida. Então, o espírito, quando ele se encontra na erraticidade, ele vê os espíritos corpóreos, se nós podemos dizer assim, como nós encarnados vemos? Não. Isso não acontece. O espírito, na erraticidade, ele percebe a presença de Deus porque ele percebe como um todo. Assim como o desencarnado, ele vê os outros desencarnados, ele vê como um todo, ele escuta como um todo. E nós já tivemos a oportunidade de presenciar uma situação interessante. O espírito dizer, na reunião de desobsessão, que ele enxerga para cima, para o lado, para trás e para baixo. Por quê? Porque ele não está preso ao órgão da visão. Nós que somos espíritos encarnados, estamos na condição de vigília. Nós dependemos dos órgãos da visão, da audição, da fala, para nos comunicarmos. Estamos presos a um corpo físico, estamos engarrafados num corpo físico, se eu posso dizer, e nós dependemos do bom funcionamento desses órgãos para nos comunicarmos. Mas quando estamos fora do corpo físico, nós percebemos e nos comunicamos de maneira muito diferente. Então, eu posso sentir a presença, se eu estiver em desdobramento e tiver essa consciência, eu posso sentir a presença de um espírito, como às vezes nós sentimos, mesmo estando de costa para a pessoa. Às vezes nós estamos num lugar, outra pessoa chega, você sente a presença da outra, você sente, mas você não vê. Mas se você estiver desencarnado, você estiver na condição de espírito errante, você vê. Por quê? Porque você enxerga de forma diferente. Você não depende dos olhos para ver. E a gente tem depoimentos muito
emocionante quando indivíduos que tiraram a sua própria vida ou que desencarnaram com deficiência. Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Camilo Castelo Branco tirou a própria vida porque ele estava com cegueira. Mas quando ele chega no plano espiritual, ele se surpreende, porque ele acha que não tinha ficado totalmente cego, ele estava com uma baixa visão. E, na verdade, ele perdeu a visão. Mas quando ele desencarnou, porque ele tirou a própria vida dando um tiro no ouvido direito, no plano espiritual, ele, na condição de espírito imortal, ele enxergava. E eu já tive a oportunidade de ver um caso em que nós tivemos a oportunidade ou a chance de, no trabalho mediúnico, doutrinar uma senhora que havia desencarnado, idosa já no hospital, e ela estava cega. E nós conversamos com ela quando ela disse para mim, e foi a deixa que eu aproveitei: eu estou lhe vendo. Aí eu falei para ela assim: agora, será que a senhora não consegue perceber que a vida continua após a morte? A senhora disse para mim que a senhora estava cega. Como é que a senhora está me vendo? Aí ela parou e pensou: é mesmo? Mas se eu tinha perdido a visão, como é que eu vejo você? Aí eu falei assim: observe ao seu lado direito e esquerdo. Aí ela falou: tem muitas pessoas. Eu falei: então, assim, a vida continua, mesmo após a morte do corpo físico, a senhora continua viva, porque a senhora está enxergando. E André Luiz, em um dos livros, eu não sei se foi Os Missionários da Luz ou Mensageiros, ele teve a oportunidade de, numa casa espírita, dar um passe em um espírito errante que estava ali, já havia desencarnado há algum tempo, mas estava ali ainda portador de limitações visuais. Quando ele dá o passe, ele desperta a capacidade visual do espírito. E ela começa a falar: milagre, eu estou vendo. E, na verdade, ela já tinha condições de ver. O passe foi apenas para romper aquela estrutura de pensamento que prendia a um modelo tradicional da vida terrestre, onde a gente só pode ver pelos olhos, pode ouvir pelos ouvidos. Você percebe, mas você não vê. E então ela começou a enxergar de novo e começou a agradecer a André Luiz como se André Luiz fosse um santo. E André Luiz nos narra esse depoimento muito interessante, porque ela, na condição de espírito, poderia enxergar, mas ela não tinha essa consciência. Muitos espíritos demoram algum tempo para poder ver a luz, como, por exemplo. Aí, o que acontece? Quando eles enxergam a luz, eles enxergam a luz por eles mesmos? Depende. Depende muito do quê? Depende do grau de evolução do espírito. Porque, da mesma forma que o espírito pode ver a luz, ele pode enxergar nas trevas. Nós também temos depoimentos de espíritos que foram a regiões provacionais e, mesmo estando a região com uma névoa escura, parecendo uma fuligem, ele enxergava. Imaginem o russo de cidades como Petrópolis. Todo mundo já ouviu falar naquele nevoeiro que dá em Petrópolis na época do inverno, que é tradicional, tá? Principalmente quando tem nevoeiro. No nevoeiro, você só enxerga a uma certa distância. Nas regiões provacionais, o nevoeiro é escuro, mas eles enxergam normalmente, como se fosse claro. Por quê? Porque o espírito, ele pode enxergar. Depende dele ter esse nível de consciência. Se ele acredita que ele não pode enxergar, ou que ele não tem capacidade de enxergar,
ele não vai enxergar. Então, de acordo com o seu esclarecimento, de acordo com a sua evolução, ou de acordo com a expiação que ele precisa passar, ele vai desencarnar e vai chegar no plano espiritual ainda portador das deficiências que ele tinha aqui no plano material, até que num determinado momento ele vai ter uma revelação. É exatamente o que acontece na reunião de desobsessão. Às vezes, a gente revela, a gente promove um despertamento, e nesse despertamento, você chama a atenção do espírito errante para determinadas coisas que ele não se deu conta. E com isso, ele diz, você tem, às vezes, narrativas que são interessantes. Por exemplo, eu estava no hospital e, de repente, eu estou aqui, nesse lugar, parece uma enfermaria. Aí a gente fala, conversa e diz assim, olha, você estava no hospital, o seu nome foi lido aqui e você veio para cá. Você veio aqui para ser esclarecido, para passar por um despertamento. E ele diz, como é que isso aconteceu? A sensação que eu tive é como se eu tivesse sido sugado. Do hospital eu fui sugado e vim parar aqui. Aí a gente vai dizer, você se transportou com a velocidade do pensamento. Então, se você tiver a consciência que você pode se transportar de um lugar para o outro na velocidade do pensamento, você vai poder hoje estar aqui e em fração de segundos voltar ao hospital e voltar de novo aqui, como aconteceu no filme Nosso Lar, quando André Luiz vai visitar a sua família e numa fração de segundos em que ele tem um desequilíbrio, ele se projeta ao umbral. E quando ele se dá conta que ele retornou ao umbral pelo desequilíbrio que ele causou a ele mesmo, e ele entra em concentração e retorna à frente da sua casa. Ou seja, o espírito se desloca na velocidade do pensamento, de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua consciência e de acordo com a sua expiação, porque às vezes é necessário que o espírito passe pelaquela dificuldade. Às vezes é necessário, ou às vezes ele passa porque ele desconhece a verdade. Quando o indivíduo tem chance de estudar, quando o indivíduo conhece, isso é um elemento facilitador, é um processo de capacitação em que ele vai aprendendo a se concentrar, ele vai aprendendo a controlar o seu pensamento e, na velocidade do pensamento, ele se desloca de um local para outro. Agora, cada caso é um caso diferente. O que se aplica a determinadas pessoas não se aplica a outro. Então, o pensamento, quando o espírito aprende a manipular seu pensamento, a controlar seu pensamento e não deixar se arrastar pelas emoções, ele consegue se irradiar com a velocidade da luz de uma colônia para outra, de um centro espírita para a casa de uma pessoa, como acontece às vezes nesse trabalho mediúnico, quando nós lemos o nome de um encarnado que está enfermo, os espíritos enfermeiros que se encontram na casa espírita, porque a casa espírita é um posto de atendimento, se deslocam na velocidade do pensamento até a casa da pessoa. Se de repente houver a necessidade de dar um passe, eles dão um passe na pessoa, ou se não houver a necessidade, utilizando a força do pensamento, eles conseguem visualizar o que se passa ali. E essa visualização do que se passa facilita o trabalho, porque o médium que está lendo os nomes ou algum dos médiuns da corrente pode ter a intuição,
porque os espíritos podem serem facilitadores desse processo de que aquele nome daquela pessoa enferma, o problema é um problema de saúde ligado a um problema orgânico, ou pode ser uma influenciação proveniente de um processo obsessivo. As intuições que os médiuns da mesa mediúnica têm podem ser oferecidas pelos desencarnados, atuando numa intermediação entre os dois planos. Por que eu estou explicando isso? Porque o espírito desencarnado, ele às vezes não percebe. Ele acha, até certo ponto, ele sente necessidades como se ele tivesse encarnado. Por quê? Quanto mais materializado ele está, quanto mais condensado ele está, mais ele sente as necessidades do corpo físico. Frio, calor, fome, sede. Então, quanto mais rarefeito ele vier a estar, menos necessidades eles têm. Por isso que quando ocorre o desencarne, o espírito só vai ser libertado daquela região provacional, tá? Quando ele já tiver eliminado, desgastado todo o fluido vital que ele ainda traz com ele. Esse fluido animalizado o prende ao seu corpo físico e aprende as sensações da matéria. Mas ele não é mais matéria, mas ele ainda sente essas sensações. E essas sensações, elas vão se tornando cada vez menores. Quando ele tem a consciência de que ele é um espírito imortal, quando ele tem a consciência de que a vida continua, que ele não precisa de comer, ele não precisa de beber, mas isso não é um processo que se dá de uma hora para outra. Às vezes, nós temos casos de desencarnes que o espírito chega no plano espiritual, é levado a uma enfermaria, e existe uma transição. O espírito tem sede. Os mentores dão um copo de água para ele. Essa água é energizada para que ele também não sinta fome. Às vezes ele quer comer algo, oferece um prato de sopa. Ele toma aquela sopinha e se sente fortalecido, porque a sopa é energizada. São elementos que no livro e no filme Nosso Lar, principalmente no livro Nosso Lar, eles mostram que é a transição entre o desligamento do corpo físico, aonde ele ainda está muito materializado, para que ele fique numa situação mais sublimada. Não é uma coisa rápida, depende de cada caso, porque quanto mais nós nutrirmos os sentimentos pelas coisas da matéria, mais dificuldade nós vamos ter. Aquelas pessoas que sentem aquela necessidade de se alimentar com carne, por exemplo, às vezes o indivíduo sente aquela necessidade, porque existe uma diferença entre você gostar e sentir a necessidade. Se ele vai tendo um autocontrole, um autodomínio sobre ele mesmo, sobre suas emoções, fica mais fácil, muito mais fácil, porque ele vai aceitando, ele vai promovendo uma mudança e o processo de aceitação fica mais fácil. Dizer para um indivíduo que desencarnou numa mesa de desobsessão, olha, você desencarnou, você não morreu, você só desencarnou, o seu corpo morreu, mas você continua vivo. Tudo isso é uma novidade que vai ser esclarecida. O impacto do choque das informações é menor, mas se ele não tem acesso a isso, ele é um indivíduo arredio, é um indivíduo indisciplinado, é um indivíduo difícil, toda a transição ela vai ser mais demorada. Por isso que a gente vê nos romances que alguns se adaptam mais rapidamente, outros mais lentamente, porque é deixar para trás o homem velho indo em direção a um homem novo.
Nós desejamos nos tornar criaturas melhores. Então, eu tenho que domar as minhas más tendências e más inclinações. E nesse processo, eu vou mudar meus hábitos. De uma hora para outra? Não, eu não vou conseguir. Ninguém consegue mudar de uma hora para outra. Mas ao longo de uma existência física, a gente pode homeopaticamente nos modificando. Vamos promovendo mudanças, pequenas mudanças, e essas mudanças serão extremamente salutares quando chegar o nosso processo de desligamento do corpo físico. A gente vai se desligar, mas o impacto do rompimento do cordão fluídico vai ser menor. Dando continuação aqui, o espírito vê as coisas tão distintamente da forma com que nós vemos, tão distintamente como nós, vê até mais. Ele vê de uma forma mais nítida. Ele vê através das paredes, ele vê de forma desculpe, deu aqui uma oscilação. Então, ele vê de forma extremamente translúcida, porque o espírito ele vai ver numa dimensão diferente da dimensão que nós enxergamos. A gente só enxerga em 3 dimensões, o espírito vê em 4, 5 dimensões. Então, como ele consegue enxergar além, às vezes fica uma coisa meio confusa. Segundo já foi narrado mais de uma vez, quando ocorre uma morte muito abrupta, o espírito ele fica semi-confuso durante alguns segundos. É diferente daquela morte lenta, em que o indivíduo, numa cama de hospital, vai se desligando do seu corpo homeopaticamente e ele vai percebendo a presença do plano espiritual. Já no caso de uma morte abrupta, ele não tem essa chance. Então, as coisas são assim esquisitas, parece que é como se a cabeça dele estivesse rodando. Eu costumo fazer uma comparação grosseira quando a gente está andando de ônibus ou está fazendo um trajeto maior e a gente dá uma breve cochilada e acorda sobressaltado, achando que perdemos o ponto. Então, essa situação, esse intervalo de tempo de perturbação, ele é longo. O espírito demora algum tempo, digamos assim, a tomar a plena consciência do que está acontecendo com ele. Por que ele demora? Porque isso tem a ver com o choque vibratório entre a realidade do mundo material e a realidade do mundo espiritual. Mas, geralmente, o espírito ele percebe as coisas com muito mais nitidez. E não é somente a nitidez, digamos, física. Ele percebe as nossas formas de pensamento. Dona Ivone Pereira nos conta que ela sempre procurou ajudar os espíritos suicidas. E que uma vez apareceu um espírito quando ela arrumou um namorado, se eu não me engano, ou havia um rapaz interessado nela. E como ela lutava muito contra a questão da solidão, ela estava na dúvida se aceitava ou não o convite de namoro. E apareceu um espírito sombrio, dizendo a ela o seguinte: olha, eu estou aqui para lhe ajudar. Não aceite o convite desse rapaz, ele não gosta de você. Ele está interessado materialmente nos bens que você tem, no que ele possa usufruir. E ela perguntou: quem é você para me dizer isso? Ele falou assim: eu sou um dos muitos que você ora diariamente que cometeram suicídio. Eu olho para ele e vejo as formas de pensamento dele. Ele não ama você. Então, o espírito, ele vê a gente de forma
translúcida, ele vê as nossas verdadeiras intenções. Da mesma forma que ele percebe as imagens, ele percebe os sons. Ele escuta de baixo, de cima, por trás. É engraçado dizer isso, né? Como nós poderíamos perceber, na verdade, a percepção do espírito, ela é uma percepção que vai além da compreensão normal. É como se a gente pudesse ouvir e ver para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para trás. Então, isso é uma coisa muito estranha. E eu acredito, pelo que a gente vem lendo, que quando nós falamos sobre o espírito narra isso, isso gera uma confusão mental, principalmente daqueles que nunca leram ou ouviram nada. Aí, alguém aí poderia pensar o seguinte, mas vem cá, raros são os espíritos que estão encarnando pela primeira vez. A grande maioria, 99% dos espíritos, já encarnaram várias vezes. Como é que não lembram das situações anteriores? Porque a grande maioria desencarna e reencarna sem se dar conta do que está acontecendo. Historicamente falando, eu poderia dizer que dos últimos 200 anos para cá, é que surgiram doutrinas espiritualistas que começam a defender a ideia da vida após a morte. E principalmente a partir de Allan Kardec para cá, 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Com isso, nós temos que dar uma colher de chá, porque muitos espíritos não tiveram acesso o que hoje nós estamos tendo acesso. Hoje temos acesso a uma quantidade de informação que o indivíduo não se capacita se ele não quiser. Antigamente, há uns 200 anos atrás, 150 anos atrás, vou botar as pessoas não tinham acesso com a facilidade que a gente tem hoje. Hoje a gente está na internet, hoje a gente está tendo oportunidade de ver livros, ler, assistir palestra, conversar, trocar ideia. Porém, naquela época não. Chico Xavier, ele teve acesso com 18 anos, quando ele foi a uma fazenda próxima, aonde se realizava uma reunião mediúnica, e após a reunião mediúnica ofereceram ao Chico 2 livros, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Então, o Chico teve acesso com 18 anos, mas antes, só quem tivesse dinheiro, quem tivesse cultura, ou que tivesse uma bagagem espiritual muito grande para poder reencarnar e, durante o período em que estava encarnado, ter um despertamento das lembranças de vidas passadas. Porque a grande maioria das pessoas reencarnam, vivem toda uma experiência encarnatória, desencarnam, vão para o plano espiritual, às vezes num processo de confusão mental, são encaminhadas a uma enfermaria, permanecem no plano espiritual, reencarnam de novo e nem se deram conta de que passaram na erraticidade. Pelo que os espíritos dizem, um número enorme. Então, pouquíssimos são aqueles que encarnam, no meio do caminho tem uma estrada de Damasco. Despertam para uma missão e realizam essa missão. Como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, como Mahatma Gandhi, espíritos elevados que despertam para o seu compromisso reencarnatório. E não tem, por exemplo, um Livro dos Espíritos à mão. Agora, muitos, num passado mais remoto, exercitaram a prática da caridade, a prática do amor ao próximo e tiveram isso a seu favor. Então, o trabalho, o exercício de reforma íntima
favoreceu eles chegarem no plano espiritual um pouco melhores, ou terem uma intercessão a seu favor. E a confusão do desencarne não impediu que eles percebessem que eles estavam em outro plano vibratório. Por quê? Porque eles foram amparados por amigos espirituais pelo merecimento que eles conquistaram, mesmo que eles não tivessem um conhecimento científico. Porque o conhecimento científico, o conhecimento doutrinário, não nos é garantia nenhuma de que nós vamos ser recebidos de braços abertos pelos nossos entes queridos. Eu posso conhecer tudo de todas as obras doutrinárias e desencarnar e abrir os olhos e acordar no umbral. Por quê? Porque eu não coloquei em prática todo o conhecimento que eu tenho. Eu tenho que saber exercitar a caridade. Eu tenho que exercer a prática do amor. Isso vai ser um elemento a meu favor, porque algum amigo vai aparecer quando eu desencarnar, vai me auxiliar, mesmo que eu não o reconheça, mesmo que eu não perceba quem ele foi, mas ele vai me ajudar e vai me conduzir para uma situação, e depois, com o passar do tempo, eu poderei ter algum esclarecimento, e no plano espiritual, uma vez tendo esse esclarecimento, eu terei o meu despertamento e posso pedir o que muitos pedem. Eu gostaria de permanecer um pouco mais aqui no plano espiritual para poder me capacitar, para poder me melhorar. E me melhorando, eu vou conseguir retornar ao mundo material um pouquinho melhor do que eu deixei na última encarnação. Eu vou ter a consciência, essa consciência estará adormecida, eu terei um compromisso, provavelmente eu terei contato com a doutrina espírita ou com a espiritualidade, eu serei atraído pela espiritualidade e eu terei que botar em prática todo o conhecimento que eu trago, que está adormecido, vivenciando numa instituição espiritualista qualquer. Porque eu não estou, nesse caso, especificando que tem que ser doutrina espírita, porque muitos que têm uma visão de mundo espiritual, uma visão de reencarnação, atuam em outras instituições espiritualistas e realizam trabalhos assim invejáveis, sabe? E a gente pensa assim, o indivíduo não é espírita, mas faz um trabalho fantástico. Por quê? Por conta do exercício da prática do amor. Isso daí que é o ponto central. Então, o espírito, quando ele desencarna, ele se surpreende, porque ele escuta, ele escuta e vê em dimensões que às vezes o assusta. Porque quando nós estamos aqui presos ao corpo físico, engarrafados nesse corpo físico, a gente só pode escutar pelo ouvido. E dentro de determinadas faixas vibratórias. Eu não sei se os amigos sabem que determinados animais escutam numa frequência diferente. Tanto é que existem apitos para chamar cachorro. E você apita e não escuta nada, mas o cachorro escuta, porque ele escuta numa determinada frequência. Quando nós desencarnamos, nós vamos ouvir e ver em determinadas frequências que o nosso corpo físico não permite que a gente veja. Aí, alguém poderia até perguntar, e por que a gente não pode ver? O nosso corpo físico, ele não suportaria a estrutura de ver e ouvir frequências diferentes. A constituição do corpo físico, ela é feita para que a gente fique dentro dessa limitação e a gente exerça a boa vontade, a paciência, a sabedoria, a prática do amor. Estamos limitados, mas nós temos a percepção.
A gente pode usar a percepção, é um atributo nosso enquanto espírito imortal. E através da percepção, a gente percebe a presença de amigos espirituais. Às vezes não percebe como um todo, mas percebe que tem um amigo espiritual que está nos dando uma força para que a gente possa falar para os amigos, tentando ser o mais claro, o mais didático possível. Por quê? Porque essa sutileza, tá? Ela não está no corpo físico, ela está no perispírito. Então, no momento em que nós desencarnamos, o perispírito é aquela capa que nós retiramos. O corpo físico, desculpe, o corpo físico é aquela capa que nós retiramos e o perispírito passa a ter uma expansão que antes, na condição de vigília, na condição de encarnados, nós não conseguíamos ter. Seria a mesma coisa que a gente pegasse um capacete e colocar o capacete com um visor escuro. A gente só consegue ver de frente e, estando escuro, com uma certa limitação. Mas quando você tira o capacete, você passa a ter uma expansão de visão que com o capacete a gente não tem. Então, quando o corpo físico entra no processo de morte orgânica, o espírito ganha uma expansão da sua consciência cósmica que surpreende. Às vezes, a confusão mental que o espírito passa tem a ver com essa expansão da consciência e o fato dele não ter sido preparado adequadamente. O que hoje é facílimo. Assistindo uma palestra, lendo um livro, consultando, assistindo uma reunião, trocando ideias na internet, na televisão. Então, isso se tornou um elemento facilitador. A gente reencarna com o objetivo de nós corrigirmos as faltas de vidas anteriores, sem sombra de dúvida, mas, ao mesmo tempo, nós temos que nos dar conta que somos espíritos imortais, que estamos presos a um corpo físico, tá? Ancorados a um vaso físico que nos limita para que a gente possa desenvolver a nossa sensibilidade e a nossa percepção. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai desencarnar, vai se dar conta que desencarnou. Agora, nós vamos amealhar as nossas atitudes. Tudo aquilo que de bom nós semearmos, nós vamos colher. Então, a semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória. Então, a gente tem esses instrumentos facilitadores que vão nos ajudar a, no plano espiritual, nos darmos conta que desencarnamos, que estamos em alguma região provacional, porque provavelmente não fizemos o que deveríamos ter feito, não promovemos a mudança moral que deveríamos ter promovido, mas vamos perceber, nós vamos perceber com clareza, ouvir com clareza, ver com clareza. Agora, que nos surpreende, não tenham dúvida disso. Continuando aqui, constituindo atributos próprios do espírito, ser-lhe-ia possível subtrair essas percepções? Digamos assim, se o espírito quisesse diminuir as percepções na condição de espírito errante, ele pode atenuar, abafar isso? Cada um percebe o que quer. Cada um vê o que quer. Se encarnado nós somos assim, desencarnados então vai dar no mesmo. O que confunde um pouco nossa mente é um choque, tá? No processo do desencarne. Quando nós estamos abafados pelo corpo físico e, de repente, ocorre uma expansão. Essa expansão faz com que a gente fique assim, semi-confuso, por horas, por dias,
por meses, por anos. Se nós tivermos o merecimento da intercessão espiritual através de uma prece, podemos ser conduzidos a uma casa espírita, conduzidos a um aparelho mediúnico, e o médium vai dar passividade e o doutrinador vai nos esclarecer e vai nos libertar daquele quadro, dizendo claramente: meu amigo, você desencarnou. E o espírito, às vezes, ele está tentando entender o que o orientador está dizendo, mas a quantidade de informação que chega é muito grande. Ele está vendo muita coisa, ele está ouvindo muita coisa, e aquilo gera uma certa confusão mental. Quando ele consegue se concentrar, e geralmente a concentração se dá por intermédio de uma prece que a gente faz, convidando ele: vamos fazer uma prece para que você se concentre, para que você tenha um autocontrole sobre você mesmo. Isso já representa um primeiro passo para um aperfeiçoamento das emoções. Quando ele se concentra e ele se desliga um pouco, ele se foca ao que está acontecendo ali, aí ele vai se lembrar que ele estava no hospital, que ele estava doente, ou que ele estava num ônibus que sofreu um acidente. Aquilo tudo começa a vir como um filme, mas isso só é possível quando ocorre a concentração. Aí, se ele desejar, ele pode deixar isso de lado. Vai ter um momento oportuno em que ele vai trabalhar melhor a sua mente e vai conseguir deixar de lado, e só vai se focar naquilo que ele deseja se focar, tá? E aí ele vai buscar os seus entes queridos, quando é permitido buscar. Ele pode apreciar determinadas coisas, sim, se ele estiver ainda muito materializado. Como eu disse aqui, ele vai sentir fome, ele vai sentir sede, ele vai sentir frio, ele vai sentir calor, ele vai se ver sujo, barbado, cabelo grande, roupa rasgada, a roupa que ele foi sepultado. Ele ainda não vai ter um autocontrole sobre ele mesmo para modificar o perispírito e mudar sua aparência. Ele ainda vai se ver com a aparência em que ele estava depois de ser sepultado. Ele não tem um autocontrole sobre ele mesmo, mas ele ainda é sensível. Sensível, por exemplo, se ele escuta uma música, era uma música que ele gostava, ele vai até lá e vai ouvir a música de acordo com o seu grau de sensibilidade, sendo que os espíritos puros, eles apreciam as músicas clássicas, músicas que estão além da nossa capacidade de audição, porque são músicas emitidas numa frequência que o ouvido humano não capta. Quem lembra daquele filme Los Angeles, A Cidade dos Anjos? Um filme que foi muito marcante, passou no cinema, na televisão, né? E nesse filme os anjos, eles iam todos para a praia no final do cair da tarde, quando as nuvens ficavam todas rosas, porque eles ouviam a voz de Deus numa frequência que depois aquele que desejasse se tornar humano deixava de ouvir. Então eu me lembro muito desse filme com Nicolas Cage. Lembrei que Nicolas Cage, ele era um anjo e que ele resolveu se tornar humano pela paixão a uma mulher. E no momento em que ele se torna humano, ele deixa de ouvir na frequência que, na condição de espírito imortal, ele ouvia a voz de Deus. Então, os espíritos, segundo nos conta o André Luiz, em determinados saraus que acontecem em colônias espirituais, corais cantam músicas belíssimas que os nossos ouvidos não teriam condições de captar o nível de frequência. E quando nós falamos em músicas clássicas,
Existem músicas clássicas que são tão sublimes que elevam a nossa autoestima. E essas músicas ouvidas no mundo espiritual são muito mais sublimes ainda. São coisas que estão além da nossa capacidade de percepção. E às vezes eu fico me perguntando, puxa vida, além da nossa capacidade de percepção, mas isso é fácil de entender se o nosso ouvido só pega uma determinada frequência. É que nem o olho humano. Vou citar um exemplo prático para vocês. Criaram aí a televisão 8K. O olho humano não chega nem a 4K. Então, quer dizer que a beleza, as cores, a definição da imagem, ela vai ser alguma coisa fantástica, mas nós nunca vamos desfrutar na totalidade. Por quê? Porque a frequência que o corpo orgânico funciona é uma frequência muito limitada. Os espíritos são sensíveis às magnificências da natureza, tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de conhecer. Dizem, eu não posso afirmar, que os exilados de Capela, que ainda continuam na Terra, eles sentem uma saudade, uma nostalgia muito grande da sua estrela de origem. E que no cair da tarde, quando o sol está se pondo e as nuvens ficam rosa, forma-se no céu, eu acho que isso está no livro Exilados de Capela, forma-se no céu uma sensação que para determinadas pessoas é nostálgica. Essas pessoas são os antigos exilados de Capela que permaneceram na Terra, ou porque não evoluíram no ritmo que os outros evoluíram, ou que desejaram ficar aqui, que sentem, olham para o céu e sentem uma saudade, uma tristeza, uma nostalgia inexplicável. Isso tem relação com seu mundo de origem. Por quê? Porque eles trazem a reminiscência na mente, no perispírito, de uma lembrança que nós, o restante do pessoal, não traz. Somente os exilados trazem, porque eles vivenciaram num mundo cujos padrões vibratórios são diferentes dos nossos, não é verdade? E isso são coisas muito... Há uma particularidade muito grande nessa beleza. Às vezes a gente acha que a beleza ela pode estar nas plantas, no mar, no oceano. A gente, às vezes, fica surpreso quando a gente visualiza com esses novos aparelhos de televisão, com uma definição de imagem, televisões que dão noção de profundidade, sabe? É quase como se fosse 3D. Você põe um óculos e vê 3D na sua televisão em casa, coisa que antes a gente só via no cinema. Então, hoje, a evolução tecnológica nos permite visualizar coisas que fazem a gente parar para pensar o que não deve existir no plano espiritual. E para que a gente possa até ir terminando, André Luiz nos conta uma história de que ele teve chance de visualizar numa colônia espiritual, eu não sei se é Os Mensageiros, em que ele vai ver um quadro que ele conhecia original na Terra. Mas ele disse que o quadro era uma coisa belíssima no plano espiritual. E aí, se eu não me engano, isso se passa em Campos da Paz. Ele é recebido pelo Alfredo, que é o dirigente espiritual de Campos da Paz, e o Alfredo diz para ele que aquele quadro é uma cópia. Ah, é uma cópia? E o da Terra é uma cópia mais grosseira ainda, porque o autor do quadro que você viu na Europa, ele, em desdobramento, teve contato com o original. Esse que você está vendo é um quadro muito mais sublime. E ele diz no livro que o quadro parece que tem vida própria. É uma coisa assim indescritível para nós encarnados, do colorido, da dimensão das cores no plano espiritual. Então,
Com isso, a gente às vezes se pergunta, caramba, a coisa vai além da nossa capacidade de percepção e de imaginação, porque, vejam, no momento que nós não conseguimos perceber, às vezes fica difícil de imaginar. É lógico que a gente pode usar a nossa... A gente tem uma capacidade de imaginação muito fértil. Os astrônomos, quando eles visualizam estrelas em outros sistemas, às vezes eles observam cores que parece que não existem na gama de cores aqui na Terra. E é um negócio assim tão fantástico que realmente coloca a gente para pensar. Porém, os espíritos que ainda estão presos ao corpo físico, às necessidades do corpo físico, eles entendem a questão do sofrimento como, às vezes, um castigo. Por exemplo, aqueles que desencarnam e no cemitério ou numa colônia do plano espiritual não têm um entendimento perfeito, como eu disse aqui, eles sentem frio, eles sentem calor, eles sentem fome, eles sentem sede, eles entendem mal a ideia da separação, eles entendem mal a ideia do que seja saudade, eles sentem falta dos seus entes queridos, como se a vida, a felicidade deles dependessem de estar com os outros. E com o passar do tempo, eles vão se modificando, eles vão estudando, vão entendendo. Então, o espírito, quando ele amadurece, a relação dele com a matéria se modifica. Ele não sente o sofrimento da perda. Ele pode sentir a saudade de um ente querido. Ele pode sentir que essa saudade, ela não pode ser transformada em sofrimento. A saudade, ela deve ser utilizada em prol da forma positiva. Eu perdi quem eu amava, que se encontra no plano espiritual. Eu sinto a falta de alguém que está longe, mas não é alguém que deixou de existir. Não existe nesse plano, mas existe no plano espiritual. Essa mudança na maneira de pensar altera a maneira com que nós vibramos. E isso facilita muito, porque nos desgasta menos, nos emocionalmente nos fere menos. E com isso, nós vamos deixar de emitir uma vibração que pode afetar o companheiro desencarnado. O companheiro desencarnado, aonde ele se encontra, ele pode ficar ou não desgastado emocionalmente, como André Luiz, que narra para a gente no Nosso Lar, que ele trabalhou e ficou cansado e precisou dormir para descansar. Muitos espíritos que ainda estão em processo de evolução, eles precisam se alimentar e descansar. Mas no momento que vão atingindo determinados níveis evolutivos, eles já não precisam disso. Nós tivemos a oportunidade, eu me lembro disso, de conversar com os amigos, agora no mês de julho, sobre os mundos transitórios. E eu me lembro de ter comentado com vocês que os espíritos, eles se deslocam em caravanas. Porém, alguns espíritos não são ainda espíritos crísticos, espíritos puros. São espíritos errantes em missões. E esses espíritos, eles não têm a mesma habilidade, a mesma capacidade, até por uma questão de evolução moral, do senso moral, que os espíritos puros. Então, eles precisam fazer paradas, eles precisam parar para se reciclar, se nós podemos dizer assim. E com isso existem os mundos de transição. Os mundos de transição, os mundos transitórios,
são para que essas equipes parem e os espíritos em transição, os espíritos que estão viajando, né, espíritos errantes em viagens planetárias, possam descansar, repousar. Se André Luiz, aqui na Terra, narra para a gente, assim como Camilo Castelo Branco, que durante a noite eles atuavam nas casas espíritas e durante o dia eles precisavam descansar, entrar em contato com a natureza para se harmonizarem, eles falam isso. Então, quer dizer que isso é um processo evolutivo. A ideia da fadiga é uma ideia, é um sentimento que, com o passar do tempo, vai se modificando, porque a fadiga ela está nos órgãos materiais. A fadiga não está nos órgãos espirituais. Por quê? Porque, embora os sentimentos, as sensações estejam no perispírito, quando nós falamos em cansaço, a ideia de cansaço é no corpo físico. Ah, mas se a ideia de cansaço é no corpo físico, por que alguns espíritos eles sentem a necessidade de dormir? Porque eles ainda estão muito materializados. Eles não conseguiram se desmaterializar totalmente, mesmo fazendo viagens, mesmo fazendo trabalhos que exijam deslocamento dentro do sistema solar. Esses espíritos eles não alcançaram um alto grau de evolução moral que permitam se deslocarem pela força do pensamento numa questão de segundos. Eles têm que, de repente, fazer uma escala na Lua antes de ir para Marte. Eu até acho que eu usei um exemplo desse para vocês. Bom, para que a gente possa finalizar, vamos à última questão aqui. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. E essas angústias morais, elas estão relacionadas ao quê? À imperfeição do espírito, porque ele ainda não conseguiu amadurecer suficientemente. Quando nós observamos nas histórias contadas, como Camilo Castelo Branco mesmo, aproveitar que nós estamos trabalhando Memórias de um Suicida, e nós falamos a história de Jerônimo e família, e Jerônimo sofre pelos familiares que deixou na Terra. Já, por exemplo, Camilo Castelo Branco já não demonstra o mesmo tipo de sofrimento. Por quê? Porque cada um é de um jeito diferente. Camilo Castelo Branco vai permanecer no plano espiritual o máximo de tempo possível para que ele possa se capacitar e retornar numa próxima encarnação mais preparado, porque ele se dá conta da sua responsabilidade. Tem pessoas que desejam ter notícias, tem outros que fazem preces, tem uns que trabalham para poder fazer uma visita fraterna de 15, 20 minutos, vão acumulando bônus hora para poder fazer uma visita aos entes queridos ou que os seus entes queridos sejam levados às colônias em desdobramento. Vejam, cada caso é um caso diferente, mas a ideia central, a evolução moral do espírito é que vai ser determinante nos tipos de sentimento que o espírito vai exteriorizar no plano espiritual após o seu desencarne. Eu convido aos companheiros para fazermos a nossa prece de encerramento e passarmos a palavra para os companheiros da CEIP, para que possam encerrar esse nosso encontro fraterno. Deus Pai amado, só temos que agradecer a oportunidade desse encontro amigo, aonde, estudando, lendo, trocando algumas ideias, procuramos, na medida do possível, levar algum conhecimento
àqueles que assim desejarem. Que os benfeitores espirituais possam permanecer junto a todos nós, nos dois planos da vida, por hoje, agora e por todo sempre. Que Jesus nos abençoe a todos, por hoje, agora e pelo amanhã. Que assim seja. Muito obrigada, Éder. Um estudo maravilhoso, um tema muito bom, né? Agora eu peço aos meus irmãos que levem os nossos pensamentos a Deus. Vamos orar pelos enfermos, pelos que estão nos hospitais, pelos que estão na lista da CEIP, que estão nos nossos corações. Quem botou a água para fluidificar, né? Que possa pedir proteção para que possamos beber a água, nos sentir melhor, nos sentir confortáveis, para ficarmos sempre bem, né? O estudo do Éder, muito bom. Agora eu vou chamar a Nízia, né, para tocar a musiquinha. Vamos elevar nossos pensamentos. Peço às irmãs da CEIP, às irmãs do passe, para que mentalize nossos irmãos doentes, mentalize as pessoas que estão precisando nesse momento da nossa vibração, do nosso amor, das nossas forças positivas. Nízia, vamos tocar uma musiquinha para gente? Sim. Da CEIP, que mentalize cada nome para que possamos emanar as nossas vibrações positivas, levar os nossos pensamentos, as nossas do nosso amor, das nossas vibrações, tanto nos hospitais como em casa. Pode subir, Ricardo, as letrinhas, os nomezinhos. Assim como nas colônias espirituais, nós também, às 18 horas, oramos pelos nossos doentes, por esses nomes que estão na CEIP, pelos que estão nos hospitais e nos lares se recuperando. Peço a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, que possa intuir os médicos para olhar pelos nossos doentes e levar para eles a força, o medicamento correto. Senhor Mestre Jesus, dai-nos sempre a vossa força e a vossa proteção. Olhai pelo nosso planeta. Que tenhamos força, meu Pai, que tenhamos resignação, esperança e humildade para receber com humildade
os vossos desígnios. Senhor Mestre Jesus, que o Senhor possa olhar por cada lar, por cada um dos nossos doentes, dando força, Senhor. Senhor Mestre Jesus, muito obrigada por tudo, Senhor. Elevemos nossos pensamentos aos nossos irmãos, emanando as nossas vibrações positivas, as nossas energias, para que cada um receba a nossa vibração. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Graças a Deus. Nízia toca a saideira?
Muito linda, Nise. As duas, tanto a do passe quanto essa da cura, muito bonita. E só lembrando que nós não temos nenhuma pretensão aqui, tá? De curar ninguém. É cada um dentro do seu eu, dentro do seu particular, dentro da sua fé, acreditar na água fluidificada que ela botou ali para beber. Muitas das vezes, a cura do corpo espiritual é justamente a doença material. Mas finalizamos, graças a Deus, e vamos ficando por aqui. Kátia, algum recado? Não, para mim tudo tranquilo. Até sábado, para você até amanhã. Isso, curso, amanhã né? nós temos curso. E sábado... Beijos, Nízia, beijos, Luiz. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo para todos que estão no chat. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.